Recording and Progress. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estava fazendo aquele enrolation inicial antes de começar a gravar. Vamos começar o nosso quinto e último encontro. Oh, que peninha! Vocês sabem que toda vez que eu dou um treinamento, eu fico com pena de terminar, gente, porque eu gosto, é algo que é tão prazeroso para mim ensinar o método, né? Então, quando termina, mas é claro que eu vou continuar no meu Instagram. Inclusive, eu vou começar a fazer lives no meu canal do YouTube novamente, que eu tinha parado um pouco por causa do fluxo do trabalho, mas eu vou começar novamente. Então, eu quero te dar bico de papagaio, tudo é possível tratar, tá? Tudo a gente consegue tratar. Agora, os resultados dependem muito mais de vocês do que do método em si. O método ele é eficiente no tratamento de qualquer queixa, qualquer doença, mesmo numa condição crônica, tá bem? E vocês vão ver, hoje eu vou compartilhar relatos muito rápidos com vocês, além dos que eu já compartilhei ontem. Tem muitos lá no meu perfil, tanto no feed quanto no destaques. Então, dá uma olhada. Pessoal, assim, olha, o que que a gente viu hoje? O que que nós vamos fazer nesse quinto e último episódio? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um resuminho, tá bem? Nós vamos fazer um resumo de todos os episódios e durante esses episódios, o que vocês aprenderam? Vocês aprenderam uma verdade fundamental, é algo assim, é muito importante e fundamental para a nossa vida, que é você mesmo poder aliviar as suas dores de forma natural, sem que você precise ficar constantemente tomando analgésicos. Porque, inclusive, essa etapa do método, e eu já falei isso, essa etapa do método é a primeira etapa. Ela é exatamente a mesma coisa que você tomar um analgésico. A diferença é que agora você mesmo consegue fazer isso em menos tempo e de forma natural, porque eu não sei se você sabe, mas os analgésicos, o uso contínuo de qualquer medicação, ela vai agredir o fígado, o estômago, o rim, causar inúmeros problemas de saúde. Então, vocês começaram pela primeira etapa do método, que é poder aliviar as suas dores, tirar o corpo desse estado de sofrimento, tirar o corpo, lembra que a gente viu no primeiro episódio? Tirar o corpo do modo de sobrevivência. Porque quando a gente está com dor, é uma resposta natural, é um instinto primitivo, né? Isso nos impede claramente de ter uma produção mental, de ter uma cognição boa, de ter um estado emocional equilibrado quando o nosso corpo está com dor. Então, aliviar uma dor é o primeiro passo para sair desse ciclo e começar a enxergar com clareza, se sentir bem, tanto emocionalmente, porque quando você está com dor, além do seu corpo priorizar isso e ele mandar energia somente para essa região, para a recuperação dessa região, o corpo para de enviar energia para outros lugares. É por isso que você não dorme bem, a sua digestão piora, as suas emoções ficam um caos. É uma questão de sobrevivência. Mas é necessário que vocês entendam, eu já repeti isso muitas vezes, eu vou voltar a repetir, que aliviar uma dor não é tratar, é muito diferente. Quando eu alivio uma dor, eu atuo no local, fazendo com que a energia volte a circular, fazendo com que diminua a inflamação, o inchaço, isso diminui a dor. Mas para tratar, eu preciso ir um pouquinho além e aprofundar no método, que eu vou falar um pouquinho sobre o mapeamento energético aqui daqui a pouco, tá? Então é crucial que você entenda isso. No desafio, eu alertei vocês do que pode acontecer quando, sendo uma dor ou qualquer sintoma, não é tratado. Isso vai acabar avançando. Eu gosto de que a doença ela avança, né? Se você não para ela aqui, quando o corpo ele começa a dar os primeiros sinais, se você não para ela aqui, isso continua avançando e se torna algo crônico. É por isso que nós temos hoje em dia tantas pessoas doentes que, lamentavelmente, nesse sentido, a nossa medicina ela falha e muito, uma visão muito limitada que a medicina tem.
e sem aprofundar muito aqui, porque a questão, gente, é que antigamente a medicina era completamente diferente do que é hoje. Antigamente, os médicos, eles receitavam, era à base de plantas. Enfim, aconteceram fatos na nossa história que fizeram com que a nossa medicina tomasse um outro rumo, né? Voltando lá da época, inclusive, da Alexandria, né, que muitos papiros foram queimados e então, mas sem entrar em fatos históricos, a nossa medicina hoje é um comércio. Não tem interesse que as pessoas se curem. Por quê? Porque quem iria lucrar alguma coisa se as pessoas descobrissem que elas mesmas têm a capacidade de se curar? E essa é a minha proposta. A sua cura não pode depender de nada externo. E eu espero que com essas aulas tenha servido de alerta para que você entenda, para que você não espere uma crise chegar para você fazer alguma coisa. Sai dessa condição, esse condicionamento que o sistema nos impôs, né? Que você acredita que a cura é só uma pílula, um tratamento invasivo, que é só assim, que é só um procedimento. Gente, de verdade, eu falo isso do meu coração e com total convicção do que eu estou falando. Não é à toa que esse método já tem 26 anos. Você tem a capacidade de se curar. Isso só depende se você só precisa ferramentas certas para acessar essa capacidade inata que o seu corpo tem. Espero que isso de verdade ressoe no coração de vocês. E eu sei que muitas vezes existe, ai, Ali, mas eu já tentei métodos naturais, eu já tentei mudar, por exemplo, mesmo quando eu sei que isso está me fazendo mal, eu sei o quão difícil isso é, mas é que é desafiador, gente. Mas é que aí é onde começa o método, porque quando há um tempo atrás, quando o método, enfim, a gente reestruturou o método muitas vezes, inclusive recentemente, eu sempre me perguntei, será tem que existir uma forma para facilitar esse processo de mudança para as pessoas. O método ele já era eficiente, mas algo que facilitasse, algo mais de reprogramar o nosso corpo de forma natural e intuitiva. E aí que nós reestruturamos o método mais uma vez, deixando ele ainda, aprimoramos o método ainda mais. Então, o método, ele não é apenas uma técnica. O método, eu diria que é uma filosofia de autocura, onde você pode integrar coisas simples que você vai fazer na sua rotina para de fato poder transformar a sua saúde. E claro que os protocolos eles entram. Os protocolos, o que é um protocolo? Um conjunto de pontos, tá? Para tratar um desequilíbrio específico. Eles entram fazendo com que você se sinta bem, vá muito além de você tirar o corpo do sofrimento. Eles fazem com que você se sinta bem emocionalmente, com que você durma melhor, indiferente do que você vai tratar, as pessoas que começam a se tratar com método, elas sempre falam isso. Meu Deus, eu estou me sentindo muito melhor. Sendo que a pessoa ela não está tratando somente isso, percebe? Então vamos lá, dito tudo isso, que eu não quero me estender, senão que eu começo, eu me emociono, eu começo a falar e falar, bom, nos episódios eu ensinei 2 pontos para vocês, vocês lembram? Lembram? Coloca, lembramos, Ali. Eu ensinei 2 pontos para potencializar a ação da terapia de correspondência. Lembramos? A terapia de correspondência é isso que vocês aplicaram, que vocês aprenderam aqui, que é localizar uma região correspondente do corpo na mão, para que aí eu consiga atuar na mão e me livrar de uma dor no corpo. Então, eu ensinei 2 pontos. Um para potencializar quando você vai aliviar uma dor na parte superior do seu corpo, que é esse ponto daí. Na parte inferior do corpo, esse outro pontinho daqui, tá bem? Então vamos lá, agora vamos fazer uma revisão de todas as partes do corpo. Vou passar rápido aqui, tá bem? Quem está aqui pela primeira vez hoje? Quem não conseguiu participar das aulas passadas? Coloca ali no chat. Quem não, o replay vai ficar disponível sábado e domingo só, tá bem? Então, se você não assistiu às outras, presta atenção agora que eu vou fazer uma revisão. Vamos lá. A dor de cabeça, como que alivia? Dor de cabeça nas têmporas, tá? Porque nós temos diferentes tipos de dores de cabeça.
Então, dores de cabeça no dedo médio e nas laterais. Depois, nós podemos aliviar uma dor de cabeça na testa, que fica um pouquinho acima da gema do dedo. Depois, nós podemos utilizar esse microsistema das mãos, essa miniatura do seu corpo, para amenizar congestão nasal, sinusite, rinite, o ponto do nariz, que fica bem na gema do seu dedo médio. Em qual mão, Ali? Em ambas mãos, tá? Quando você aplica em ambas mãos, o resultado é ainda mais rápido, tá? É muito simples a pressão. Pega um objeto de ponta, isso daqui é um apalpador, você pode fazer a pressão com uma caneta, e aí você coloca o objeto no ponto e mantém uma pressão de 3 minutos. E a pressão não pode ser muito suave. Depois vocês aprenderam a localização da garganta. Quem não, afinal, não tem uma dorzinha de garganta, gente, ainda mais nessa época do ano. Salvo quem está no hemisfério norte, morrendo de calor nesse momento, mas nós aqui estamos com frio, pelo menos eu, porque eu estou no Uruguai, estou com a lareira aqui do lado. E eu estou cozinhando porque eu botei muita lenha aqui. Dor na ATM, tá? A ATM fica um pouco na lateral do dedo médio, perto da articulação. Observem bem a localização. Quem quiser receber o material em PDF para poder localizar bem os pontos, quem está no grupo VIP pode receber esse material, tá? Ponto do ouvido também na articulação, na primeira falange, perdão, na primeira falange do dedo médio. Por quê? Porque a primeira falange corresponde à cabeça. Depois eu ensinei dor no ombro, fica bem na base do dedo anelar. Lembrem-se que eu falei que nessa região você procura os pontos doloridos, tá bem? Não é que você precise pressionar somente os 3 pontos que eu marquei aí. Você vai procurar na região do ombro os pontos doloridos, tá? Depois, dor no cotovelo, essa parte interna do braço, cotovelo mesmo, é no dorso da mão. Vocês lembram? Depois, dor no pulso. Quem tem dor no túnel do carpo, por exemplo, deu um mau jeito no pulso, tô com o pulso inchado, basta você pressionar nessa articulação ali do dedo anelar, 3 minutinhos cada ponto. Eu sempre marco 3 porque o ideal, tá? Pelo menos 3 pontos. Um no centro, 2 nas laterais. Dor aqui nessa região no peito. Às vezes, quando você está com ansiedade, parece que, sabe, você respira e parece que a respiração não entra. Isso ajuda a amenizar, não é que trata a ansiedade, tá? A dor no seio, por exemplo, a mulher quando está processo hormonal, que o processo hormonal, inclusive, tem ligação com o fígado, isso também eu falei em uma das aulas, dor no seio, aí você estimula os 2 pontos aqui na lateral, tá? Vamos lá, vamos continuar. Dor no joelho. Quem nunca teve uma dorzinha no joelho? Gente, atenção, é a mesma questão aqui. Eu marquei 3 pontos, mas você precisa procurar nessa região pontos doloridos, pontos mais sensíveis. Se você pega o seu objeto e começa a pressionar, se você tem dor, essa dor no dedo vai estar sensível. E você vai perceber que tem pontos que apresentam maior sensibilidade. Tá claro isso? Coloca sim no chat. Interajam comigo. Eu sei que algumas pessoas não conseguem, porque quando é no celular é meio chato, né, gente? Você ficar colocando no. Mas nem todo mundo tem computador e tá tudo certo. Você consegue assistir. Tá bem, então vamos lá. Joelho. Ai, Alia, mas eu não tenho dor na parte anterior do joelho, e sim atrás. Como é que eu faço? Aí você vai na palma da mão e aí você estimula na mesma articulação. Toda a articulação do dedo mindinho, tanto na frente quanto atrás, corresponde ao joelho. Parte anterior, parte posterior, parte da frente e parte de trás, dito em uma linguagem mais simples. Ó, que nem eu marquei aqui. Eu não lembrava que eu tinha colocado a parte posterior do joelho. Tá bom? Continuemos. Quadríceps. Nessa região ali, nessa falange, o dedo mindinho, por quê? Porque o dedo mindinho é a sua perna na sua mão. Todo o seu dedo mindinho corresponde à sua perna. Ah, eu tô com as pernas inchadas, faz uma massagem
Pega a outra mão, faz uma massagem, mas fica estimulando. Isso vai ajudar a desinchar as pernas. Mas o que será que está causando esse inchaço, meu Deus? Pode ser um desequilíbrio no baço. Porque o baço, quando está em desequilíbrio, que a maioria das pessoas tem o baço em desequilíbrio, porque o baço ele se desequilibra, sabe com o quê? Com preocupação, meus amigos. E quem não se preocupa? O que é preocupação, Ali? Quando você fica antecipando alguma situação que não aconteceu e você fica criando um terrorismo na sua mente. Por exemplo, meu Deus, e se eu for viajar e eu tiver um acidente de carro? Você fica se preocupando com a viagem porque você acha que você pode ter um acidente. Isso é antecipar. E o baço ele se desequilibra também com pensamentos repetitivos. Que é pensamentos repetitivos? Que é diferente de preocupação. É quando você fica, por exemplo, você discutir com seu marido, com sua esposa, e aí você fica o dia inteiro revivendo a conversa, a situação. Esses pensamentos repetitivos desequilibram o baço, é o estômago. E aí depois você começa com dor de estômago, inchaço, problema digestivo e não sabe por quê. Aí você fala, é o pastel que eu comi na esquina. Não é. Te garanto que não é. Porque o seu corpo ele consegue digerir qualquer alimento perfeitamente se a base dele, a estrutura dele está boa. Quadril. É, gente, estou rindo porque, pelo amor de Deus, que perna desse homem aqui. Que inveja. Mas vamos lá, até me desconcentrei. Quadril, onde é que fica o quadril? Fica nessa região do dedo, na base do dedo mindinho. Eu marquei 4 pontos ali, mas lembrando que é a região do quadril. Nessa região você vai procurar com sua caneta, com seu apalpador, pontos doloridos. Ah, eu tô com dor só no quadril esquerdo, mão esquerda. Eu tô com dor só no quadril do lado direito, na mão direita, certo? Igual as minhas pernas, o Matheus tá falando. Que inveja, então, Matheus. Vamos lá, dor no tornozelo. Gente, vocês aprenderam muitas coisas aqui, pelo amor de Deus. Vocês sabem quantas pessoas pagariam só por isso daqui que vocês aprenderam? Vocês aprenderam assim, olha, mas eu acredito, vocês sabem que eu sou muito ligada com essas questões energéticas, tá? Questões vibratórias, enfim. E eu acredito que se você está nessa aula não é por acaso e é porque você merece estar aqui. Eu tenho plena convicção disso. Então é como se o universo tivesse mandado um presente para você. Pelo menos é assim como eu enxergo, como eu vejo, tá? Então, dor no tornozelo é a mesma questão aqui, tá, pessoal? Tornozelo, nós temos a parte anterior e posterior. Aí toda essa articulação do dedo, a primeira articulação distal ali do dedo mindinho corresponde ao tornozelo. Ah, então quer dizer, se eu tô com a perna inchada e eu massageio a perna, mas eu tô só com o tornozelo inchado e eu massageio a primeira articulação, meu tornozelo ele pode se desinchar? Pode. E se você pegar o objeto e pressionar os pontos mais doloridos, mais ainda. Olha quanta coisa. Pé. Quem tem dor no pé, às vezes no calcânio, tem muitas pessoas que têm dor no calcanhar. Isso é um desequilíbrio no rim que causa isso. Isso, o rim se desequilibra porque, Ali, quando você trabalha muito, não descansa, quando você não dorme bem, quando você não tem uma genética muito boa. Por exemplo, no momento da sua concepção, no momento que os seus pais estavam lá, né? Aí você foi concebido nesse momento. Se a saúde deles não estava boa naquele momento, a sua carga genética, a sua energia ancestral, ela não será boa. Então, é por isso que algumas crianças já nascem, por isso também, não é só por isso, já nascem com alguns problemas de saúde, doenças, enfim, degenerativas, mas isso tem a ver também com a tipologia. O que é tipologia, Ali? Você tem as suas características físicas e o seu temperamento, né? Você, por exemplo, eu demorei anos para entender isso, eu achava que eu tinha um defeito, gente, mas não era. O meu biotipo principal, o principal é o madeira. Como são as pessoas madeira? Pessoas exigentes, têm uma musculatura muito definida, são pessoas trabalhadoras, incansáveis.
Mas tem o lado obscuro da força, tem o lado chato também do elemento madeira. São pessoas exigentes, nervosinhas, estressadas quando em desequilíbrio. Tudo isso, inclusive, eu ensino dentro da formação. É incrível como você, através do aspecto físico de uma pessoa, nos meus atendimentos e nas análises, e isso que eu ensino os meus alunos, você olha para uma pessoa e você já identifica, ah, é aquela pessoa, então, ela é do elemento fogo. É uma pessoa que deve falar muito, uma pessoa que certamente tem problemas no coração. Você olha outra pessoa e você fala, nossa, aquela pessoa ela é muito introspectiva, porque você identifica que ele é um elemento metal. E aí você já sabe mais ou menos quais são as características, né, a personalidade dela e quais são os possíveis problemas de saúde. Tudo isso apenas observando o físico dela. É mais ou menos como a análise corporal. Mais ou menos, mas é um pouquinho diferente a tipologia. E agora eu quero compartilhar com vocês porque muitas pessoas perguntaram, inclusive quem está participando aqui, me perguntaram no Instagram, Ali, eu consigo tratar condições crônicas? Essa mulher estava quase fazendo cirurgia. Vocês conseguem ver a diferença do antes? Ai, perdão, gente, coloquei errado. Nossa, que mancada. Que mancada. É porque geralmente o antes vem depois, e aí eu coloquei errado. Mas esquece o que diz antes e depois, tá? Olha para a foto. Eu quero que você olhe para a foto de baixo. Olhe o olhar de perdida dessa mulher. Você está vendo que ela está parecendo, o olho não tem brilho, está com o olhar perdido, totalmente ofuscado, ela estava com cirurgia marcado. E agora olha para a foto de cima, que é o depois. Gente, pelo amor de Deus, até quem não tem muita noção, observa a diferença de um lado para o outro. Olha para o de baixo, um olhar totalmente perdido, e olha para o de cima. Ela tinha aqui várias condições, tá? Glaucoma, enfim, então, no começo de catarata. E olha a diferença desse olho, pelo amor de Deus. E vocês não vão acreditar. Conseguiram isso com duas aplicações. Muito diferente, gente. E assim, ó, lembra que eu falei que eu já presenciei verdadeiros milagres de cura? Isso, duas aplicações. Assim, ó, um diagnóstico totalmente assertivo. Fizeram um mapeamento e descobriram, né, fígado e o desequilíbrio no fígado e com duas aplicações isso. Vocês sabem que muitos alunos hoje, muito, gente, muita diferença. Duas aplicações. E agora sim, ó, o Matheus colocou duas aplicações e agora eu quero contar algo que os meus alunos, eles me confessam hoje em dia. Muitos, não é um, dois, três, muitos. Antes de fazer parte do método, eles ficavam desconfiados dos relatos que eu compartilhava nos meus treinamentos. Porque as pessoas falavam, gente, não pode, não pode, não é possível. E eles me confessavam que ficavam desconfiados. Chegaram até a me perguntar se a gente contratava atores. Não, é muito engraçado, né? Eu acho engraçado porque depois eles confessam, não, olha, eu ficava desconfiada mesmo. Por exemplo, o caso da Edna. A Edna, lembra que eu falei ontem com vocês? 30 anos, gente, mais de 30 anos sofrendo com epilepsia. Esse relato está lá no meu Instagram também, está lá nos destaques. Esse é o Reginaldo, que é o aluno do curso, e a esposa dele, mais de 30 anos com epilepsia. Eu marquei com vermelho ali, porque ele fala assim: minha esposa sofria com epilepsia há mais de 30 anos. Eu não conseguia ter paz. Eu não conseguia ter paz. Por quê? Porque ela não conseguia ficar sozinha, ela tinha filhos. Então, imagina o marido não conseguir sair de casa para trabalhar, porque a qualquer momento a esposa tinha uma crise de epilepsia, a Edna parou de dirigir, parou de fazer coisas normais, de dirigir, de ir nos lugares sozinhas. Isso não é vida, gente. E no final, ela fala no final desse relato uma frase que me impactou muito. Isso para mim é vida. Eu fico arrepiada. Isso para mim é vida. Você sabe o que é você ouvir esse relato de alguém que passou 30 anos dependendo, indo a muitos médicos, fazendo inúmeros tratamentos e ela não conseguia se livrar das crises, gente, mesmo tomando medicação.
E se eu falar para você que ela não tem mais crises hoje, que ela não tem mais crises, ela aplica os protocolos todo santo dia, todo santo dia. Mas você acha que não vale a pena ela parar 15, 20 minutos do dia para aplicar um protocolo, sendo que ela já estava com essa condição, já tinha gastado fortunas, ido a muitos médicos, muitos tratamentos, você acha que não vale a pena isso? E assim, ó, e quem é profissional, quem trabalha como terapeuta, você poder entregar para as pessoas que você atende esse tipo de resultado é algo surreal, gente. Você não imagina como é gratificante. É algo assim, você não consegue. Ai, você não consegue nem descrever o que você sente quando você consegue. Você é apenas um canal. Quem é terapeuta é apenas um canal, tá? É a pessoa que se cura. Você apenas mostra o caminho. O terapeuta é um mostrador de caminho, tá? E é isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu não curo ninguém. É você que vai se curar. Eu não curo ninguém, gente. Eu mostro o caminho. É por aqui. Quer vir? Então, bora que eu te mostro aqui tudo. E é isso que a gente vai fazer no final dessa aula, que eu vou abrir as inscrições hoje para o método. Eu sei que muitos de vocês já estão decididos, outros ainda estão em cima do muro. Mas vamos lá. Vamos continuar. Dor de estômago. Comeu alguma coisa, fez mal, ficou com pensamentos repetitivos, aqui, ó, gera calor no estômago, e aí o seu estômago, ele começa a ter dor, azia, esse ponto serve para azia, Ali, serve. Serve para refluxo? Serve também. Observa bem a localização. Vamos lá. Que mais que a gente viu? Cólica intestinal. Cólica intestinal e cólica menstrual, que eu já vou mostrar, são diferentes os pontos. Serve para intestino irritável? Serve. Ameniza. Não trata, mas ameniza a dor e o desconforto. Lembre-se que esse ponto estava bem no centro da mão, tá? Falei isso na aula de ontem. O acesso ao curso é 1 ano, tá, Ângela? Mas quem paga uma taxa, aí consegue ter mais outro ano. Às vezes, inclusive, isso é uma coisa que eu até esqueci de conversar com os meninos. Mas, por exemplo, você faz a sua inscrição, no momento da inscrição você paga mais uma taxa e você tem 2 anos liberados, tá? Vamos lá, continuando. Cólica menstrual. E esses pontos aqui eu falei também na aula de ontem, que foi isso que a gente viu ontem, serve também para criança quando está com cólica. Criança com cólica ou mulher com cólica. O que causa as cólicas menstruais? Ali sempre tive cólica menstrual. As minhas menstruações são abundantes ou a minha menstruação é irregular. É o fígado. É desequilíbrio no fígado que causa esses transtornos na mulher. E tem o relato também lá no meu perfil da Cíntia, que ela tratou. Ela tinha enxaqueca crônica, tinha feito tratamento com neurologista. Gente, ela fez um tratamento com especialista durante 6 meses. Para o tratamento, as crises de enxaqueca voltaram. Por quê? Porque tratam o sintoma, não tratam a causa. E ela se tratou também de transtornos na menopausa. Ela tratou o quê? O fígado. Ela não teve mais os fogachos, os calorões, o humor dela melhorou. Ela fala isso, inclusive, no relato, tá lá no. Tá lá no. Eu convido vocês que dêem uma olhada lá nos destaques. Volta e meia eu troco aqueles relatos lá, porque tem muitos relatos de diversas queixas, mas para não colocar muitos lá, volta e meia eu estou trocando. Outra questão também você consegue aplicar um método em coisas emergenciais. Por exemplo, uma pessoa que está tendo uma crise de cálculo renal. Quem já teve crise de cálculo renal? Você não tem noção, é a pior dor no mundo. Eu não tive, tá? Mas falam que é uma dor assim, é pior que dor de parto. Também não tive parto porque eu não tenho filhos. Mas pensa numa dor assim horrível, que a pessoa ela fica se retorcendo, inclusive é isso que a Nubinelma fala, o rapaz que tinha ido trabalhar na casa dela estava se retorcendo de dor ali no chão e ela veio e perguntou o que estava acontecendo. E aí ele falou que estava tendo uma crise de cálculo renal. Ela foi, pegou o apalpador, começou a aplicar o protocolo emergencial e no último ponto o rapaz já não tinha mais dor. Sendo que uma pessoa com crise de cálculo renal, ela vai parar no hospital, tomar uma medicação muito forte, e ela conseguiu fazer isso em poucos minutos sem medicação.
Só para vocês terem uma ideia do poder do método. Outro relato aqui, esse aqui já é o último, e agora nós vamos passar para dor na coluna, que é o que vocês vão aprender a aliviar hoje. Esse relato, gente, é outro relato que eu falei, gente, não é possível. Eu cheguei a duvidar. E aí ela foi lá e gravou um vídeo. Esse senhor, um senhor de 82 anos, ficou um ano sem movimentar o lado direito do corpo porque teve um AVC. Um AVE, mas é a mesma questão, tá? E aí a Cláudia atendeu ele, ela foi toda insegura, ela estava no começo do curso, ela sim é terapeuta, mas mesmo quem é terapeuta precisa aprender do zero, tá, gente? Por quê? Porque o método ele é único, é uma estrutura única. Nós já tive alunos médicos, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, advogado, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, pessoas comuns, donas de casa, enfim, das mais diversas profissões. Todo mundo, e até os médicos, começam do zero. Por quê? Porque a estrutura ela é única. Então, mesmo que você tenha algum tipo de conhecimento, você vai aprender do zero, tá? Salvo quem tem conhecimento em medicina chinesa, talvez tenha algumas coisas que não precise, mas mesmo assim eu recomendo, porque a simplicidade, como eu explico, é um pouco diferente, então a pessoa absorve melhor. Mas voltando ao relato da Cláudia, ela foi atender esse senhor toda insegura, ele já estava há mais de um ano sem movimentar o lado direito por causa do AVC, com duas aplicações. Depois que ela foi e atendeu, a mulher desse senhor ligou para a Cláudia dizendo: Cláudia, ai meu Deus, o que aconteceu? Ela já achando que tinha feito alguma merda, né? E ligou e a mulher gritando: ele está movimentando o braço. E ela foi lá e filmou o senhor tocando a cabeça, coçando os olhos. Gente, o vídeo ele é de se emocionar quando você entende o que aconteceu aqui. Tem um terapeuta perto de Porto Alegre. Eu tenho alunos em todo o Brasil, tá, Maria? Alunos por todo o Brasil. Mas mesmo quando eu não tenho um terapeuta na cidade, o método também permite atender à distância. Isso é muito legal. Eu, por exemplo, atendo pessoas do mundo todo, tudo à distância, e os meus alunos também. Não precisa estar presencial, tá? Mas o ideal é que você aprenda para que você não precise ficar dependendo de nenhum terapeuta. Então, esse relato, gente, ele é muito lindo. Quando eu recebi o vídeo, eu me emocionei. Eu choro quando eu recebo os relatos dos alunos, sempre. Sempre choro porque me dá uma emoção tão grande. Mas vamos lá. Dor na cervical. Dor ou tensão na cervical. Como que alivia, Ali? Pelo amor de Deus, me mostra, porque eu tô com dor. Alguém está com dor na cervical hoje? Ou você costuma ter dor nessa região? Então, a próxima vez, Ângela. Então, Ângela, já pega uma caneta, um objeto. O Cleiton sempre tem. Já pega o objeto. Gente, procurem os pontos doloridos nessa região. Coloca a mão numa mesa, tá? Coloca a mão numa mesa e começa a apertar. Assim, ó. Deixa eu até tirar aqui, ó. Se você colocar a mão na mesa e você colocar, começa por esses pontos de cima, eu duvido que você não sinta muita dor. Aqui, ó. Aqui e aqui. Os dois na lateral. Sabem por que nas laterais? Prestem atenção. Porque quando a nossa coluna dói, na maioria dos casos, dói nos músculos paravertebrais, que são os músculos que sustentam a nossa coluna. Raramente, depende se a pessoa tem uma artrose, assim, raramente dói no centro da coluna. Então, o centro da coluna seria o centro do dedo, tá? Mas se você pegar as laterais, até quem não tem dor, se pressionar esses dois pontos aqui, porque todo mundo tensiona essa região da cervical. Só isso já vai ajudar a liberar a energia. Você vai conseguir até enxergar e pensar melhor. Porque essa região impede, né, o fluxo sanguíneo para o nosso cérebro, e aí você libera a energia e a circulação do sangue, e aí você sente um alívio muito grande. Então, a sua cervical fica ali. Vocês estão vendo esse pontinho, o último embaixo, dói muito. Dói muito, Carolina. Mas mesmo assim, pressiona. Pressiona 3 minutos. Você vai sentir um grande alívio depois dos 3 minutos. Faz isso com pelo menos
3 pontos de cada lado. Enquanto eu continuo falando aqui, vocês continuam pressionando quem está com dor. Mesmo que doa, tá, gente? Mas não pressiona suave. Também você não vai machucar, é óbvio que não, não é sobre isso. Não é sobre você, né, com uma dor ali insuportável, não. Mas pressiona com força. Esse ponto ali, que está o último de baixo, é o que corresponde à 7ª vértebra cervical. Se você tocar aqui na sua cervical, você vai ver que tem uma vértebra que é a mais saliente e a maior de todas. Essa vértebra aí é a 7ª vértebra cervical. Observaram bem a localização? Então, para você que está com dor na cervical, se você está assistindo o replay, faça a aplicação já enquanto eu continuo mostrando as outras regiões. E depois, quem está assistindo o replay, coloque nos comentários se você sentiu alívio, como você se sentiu, o que você aprendeu ao longo dessas aulas. Aperta bilateral, Ângela, na mesma mão, tá? Só na mesma mão. Pode apertar bilateral na mesma mão, tá? Descendo, nós temos a nossa dorsal. Quem costuma. Dor cervical está mais ligada a desequilíbrios no fígado, tá bem? Eu explico isso no mapa secreto da dor, que é o curso que o pessoal que está no grupo VIP recebe. E é claro que eu aprofundo isso muito mais dentro do método ACM. Dona dorsal, essa região ela costuma estar dolorida com pessoas que têm problemas respiratórios, que têm depressão, que andam tristes, qualquer tipo de desequilíbrio no pulmão. Por exemplo, pessoas que têm também doenças de pele, qualquer tipo de doença de pele, tem um desequilíbrio no pulmão, tá? A maioria. Então, essa região aqui fica correspondida ali nos pontos que eu mostrei. A região aqui do dorso da mão, ela é um pouco chatinha para estimular, né? Porque afinal essa região aqui tem o dor abaixo da clavícula esquerda, muito. A sua clavícula, ela fica um pouquinho abaixo do ponto do ombro, tá? Depois você volta lá, Maria, e aí você pressiona. É bem no ponto do ombro, um pouquinho mais no centro. Vê se você consegue ver. Só um minuto, gente, eu vou mostrar para ela, que eu quero. Aqui, ó, mais ou menos nessa região, tá? Dos dois lados. Isso está ligado a um desequilíbrio, dependendo da região, mas mais ou menos é desequilíbrio. Talvez seja onde começa o ponto do pulmão, mas depende do lugar, tá? Continuando, dorsal. O que vem depois da dorsal, lombar. É uma dor muito comum, lombar. Está trabalhando muito, você fica muitas horas sentado, você anda passando por um processo de muita contradição na sua vida, você está se sentindo inseguro, tem medo. Aí o seu rim ele começa a reclamar através de sintomas como dor na lombar. Eu gosto de falar que os nossos órgãos, eles falam através dos nossos sintomas. Então, o rim fala com você através de uma dor na lombar, através de zumbido, através de queda de cabelo, através de quando a sua estrutura óssea está frágil, quando você tem osteoporose também, aí ele já fala quando, percebem, a condição chegou num estado crônico, mas o corpo ele já começou a dar os primeiros sinais muito antes da doença se manifestar no físico. E é isso que as pessoas aprendem dentro da formação, dentro do método, principalmente isso. Não somente a tratar uma queixa quando ela já se tornou crônica, mas a evitar que algo continue agravando. Então você está quê? Você está prevenindo doenças dos dois lados. Então pressione esses pontos, tá, Maria? Quando vou levantar, parece que sou corcunda. Tenho dor na região. Pressione os pontos. Claro, porque a pessoa ela já tende a quê? Ela preserva essa região. E toda pessoa que tem dor na lombar, a gente também precisa fortalecer o core, toda essa região da frente, fazer abdominal da forma certa também. Tá bem? Toda pessoa que tem dor na lombar precisa fortalecer a musculatura abdominal, toda a região do core. Tá? Então, pressionem esses pontos. Quantos pontos, Ali? Todos os pontos doloridos que você encontrar. Eu sempre recomendo, nessas regiões grandes,
de 3 a 4 pontos de cada lado. De cada lado. Ai, a minha lombar dói mais puxando para o lado direito, então faz na mão direita. Tá bom? Dos dois lados, bilateral. Cóccix e sacro. Observa bem. Cóccix e sacro, essa região aqui também está ligada muito a desequilíbrios no rim. O cóccix é o último pontinho que eu marquei ali, que ele fica bem na dobra, quando você faz assim com o seu pulso, bem nessa dobrinha ali começa o nosso cóccix, e ali nas laterais ali o sacro. Eu mesmo, gente, com a mesma simplicidade. Prestem atenção nisso que eu vou explicar agora. É muito diferente de um ponto de correspondência, que é isso que vocês estão vendo aqui. O que é um ponto de correspondência? É localizar o ombro na parte correspondente na minha mão. Para quê? Para aliviar uma dor. Agora, um ponto de tratamento, aí ele tem sim uma localização exata. Por exemplo, tem esse ponto aqui que ele serve para acalmar a mente, tem outras funções. Aí ele tem uma localização, você precisa pressionar ali nessa região. Diferente de uma dor. Aí você pode procurar na região pontos doloridos. Tá? Percebe a diferença? Existe uma pequena diferença. Eu quero falar agora, gente, um pouquinho sobre o mapeamento, porque muitas pessoas me perguntaram sobre o mapeamento, me perguntaram no grupo ontem, inclusive. Muitos de vocês me chamam no Instagram também para elogiar as aulas. Obrigada, sou muito grata. É importante saber que a gente está fazendo um bom trabalho. O que é o mapeamento? O mapeamento nada mais é do que você. Nós temos duas etapas no mapeamento, tá? A primeira etapa do mapeamento é simples, tá, gente? É muito simples. A primeira etapa do mapeamento, presta muita atenção, eu identificar quais são os órgãos que eu tenho em desequilíbrio. Isso é feito através de uma sequência de perguntas. Vou dar um exemplo. Tem lá a planilha, você vai respondendo. A sua urina é clara ou escura? Aí você marca lá, é clara. Você levanta à noite para urinar? Sim. Você costuma ter dores de cabeça na lateral? Sim. Aí você vai marcando todas as perguntas. Quando chega no final, você tem lá quais são os órgãos que têm desequilíbrio. Tem uma pontuação. Isso é incrível. Essa é a primeira etapa do mapeamento. Ana Lúcia, quando nós falamos de dores, você pode aplicar mais de uma vez por dia, não tem problema, tá? Até você sentir alívio ou eliminar completamente a dor. Então, gente, a etapa do mapeamento, essa é a primeira etapa do mapeamento. Ah, beleza, eu identifiquei que o meu fígado e o meu baço estão realmente em desequilíbrios. E aí, a segunda etapa do mapeamento, eu descobrir, aliás, quais desequilíbrios o fígado e o baço têm. Por quê? Porque o fígado e o baço e todos os órgãos podem apresentar mais de uma condição, mais de um desequilíbrio. Por exemplo, o fígado ele pode ter um excesso de calor, te causando irritabilidade, insônia, explosões de raiva, enxaqueca, ou pode ter deficiência, te causando cansaço, te causando transtornos na menopausa. Então, percebe como é necessário, e tudo isso você pode fazer sem muito conhecimento, porque lembra que eu falei no começo, o método ele foi criado, desenvolvido para que pessoas comuns, que pessoas comuns que não têm conhecimento algum em terapia, medicina e nada, pudessem ter acesso a isso sem conhecimento e ter os resultados até mesmo melhores do que o de um profissional. Então, a segunda etapa do mapeamento, eu descubro quais desequilíbrios os meus órgãos ele têm. Tudo isso é feito através de uma sequência de perguntas. E, inclusive, um dos aprimoramentos que a gente está fazendo no método agora, a gente vai criar uma estrutura, uma ferramenta. Eu vou dar um spoiler aqui, que, gente, é incrível, porque isso vai fazer com que as pessoas sejam muito mais assertivas nesse diagnóstico, que é o que nós chamamos. O que é um diagnóstico, Alia? Você chegar numa conclusão. O diagnóstico é, eu chego numa conclusão do que o meu corpo tem, e aí eu tenho
pontos de acupuntura para me autotratar. E eu posso fazer isso com outras pessoas, com meu marido, com minha mãe, com meu filho, com os meus pacientes ou clientes. Ah, eu não sou terapeuta, mas eu gostaria de ajudar as pessoas. Então, você está no lugar certo, porque você vai entrar no mundo das terapias de tapete vermelho tendo excelentes resultados e não cobrando barato por um atendimento. Porque eu vejo terapeutas por aí, mas também entendo, né? Quando uma pessoa ela não entrega um resultado, ela não se sente segura para cobrar um valor alto. Quando a pessoa entrega um resultado, ela se sente mais confiante. Eu falo para os meus alunos, gente, menos do que R$ 150, pelo amor de Deus, não. Eu vejo o auriculoterapeuta cobrando R$ 30 para colocar uma sementinha e está tudo bem. Mas o método, mesmo quem não tem muito conhecimento, eu tenho alunos que cobram 300 por um atendimento. À distância, 250, a maioria é 200, 250, 300. Por quê? Porque eles sabem que eles vão entregar bons resultados, tá bem? Mas se você não quer ser um terapeuta, tá tudo bem. Você aprende o método para quê? Para aplicar em si, para não somente tratar as suas queixas, mas prevenir muitas doenças e cuidar da sua família. Então, pessoal, eu sei que muitos de vocês já tomaram a decisão, né? Que muitos já. Tem pessoas que estão. Deixa eu compartilhar o slide aqui do mapeamento. Eu sei que muitos de vocês já tomaram a decisão, outros, talvez ao longo dessas aulas, né, estão ali e já ficaram convencidos, nossa, é isso que eu quero para mim. E porque eles viram na prática ali, eles realmente entenderam que existe algo atrás desse método, né? Deixa eu só falar uma coisa com muito carinho para vocês, tá? Para você que está em cima do muro, para você que ainda não sabe se você quer continuar essa jornada e ter acesso a todo o material, eu vou falar isso do fundo do meu coração, com muito amor e carinho. Não espere piorar. Não espere um diagnóstico assustador, não espere uma crise para que você faça algo, né? Você já entendeu que seu corpo ele tem essa capacidade, você já entendeu que o método ele tem algo diferente, né? Ele desperta algo. Olha os resultados que eu compartilhei com vocês e tem milhares de outros resultados. Então não espera a dor ficar pior, não espera uma crise, não espera você ser diagnosticado com mais uma doença. E o método ele não trata somente a queixa, como eu falei, ele te ajuda a ter qualidade de vida, a você dormir melhor, a você ter mais energia, a você se sentir bem emocionalmente. Isso vale ouro. Isso acontece quando a sua energia ela está fluindo pelo seu corpo. Quando a energia ela para de fluir, aí o corpo ele manifesta mau humor, irritabilidade, tristeza, um vazio que você não consegue identificar muitas vezes por quê. Aí quando nós colocamos a energia para movimentar, tudo começa a entrar no seu lugar, no seu equilíbrio. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês agora do que tem dentro do método ACM, né? Porque, como eu falei, é uma estrutura que foi muito bem pensada para que pessoas comuns pudessem, né, ter acesso a isso e já ter resultados desde o começo. Lembra que eu falei do mapeamento? Mas antes de você chegar no mapeamento, eu quero que você entre já no método ACM, na nossa comunidade, né, nessa jornada, e você já tem acesso a algo ali para aplicar, sem assistir nenhuma aula, tá? Esse material ele é liberado depois de 7 dias. A gente fez isso, não vou explicar o porquê aqui, porque tinha pessoas mal intencionadas que entravam, baixavam o guia, pediam o reembolso e ainda depois a gente pegou pessoas vendendo esse guia por fora. Então, esse material, ele é liberado depois dos 7 dias, que é 7 dias você tem de garantia. Você pode experimentar, dar uma olhada em tudo, tem muitas aulas, muito material já liberado. Eu dou uma olhada lá, gostei. Se você não gostou, 7 dias, não curti, não gostei da estrutura, ali é uma chata, não sabe ensinar, fala demais, vou pedir meu dinheiro de volta, tudo certo, a gente devolve 100%. Esse protocolo, esse guia, ele tem mais de 50 protocolos prontos. Qualquer pessoa pega o guia, dá uma olhada, hipertensão, diabetes, fibromialgia, insônia,
enxaqueca, qualquer pessoa pega e aplica esses protocolos. São protocolos básicos que eles vão tratar de uma forma mais básica a queixa. Por que, Ali? Porque para eu tratar a causa, eu preciso fazer o mapeamento. O que causa as enxaquecas, por exemplo, o que causa a enxaqueca na Cíntia, que é o relato que eu compartilhei com vocês, não é a mesma causa dali, por exemplo, que é outra aluna. Cada uma delas tinha um desequilíbrio no fígado que causava também enxaqueca, né? Porque eu falei antes que o fígado ele manifesta mais de um padrão de desequilíbrio. Então, esse guia, para que você, sem assistir nenhuma aula, pegue o guia, procure a sua queixa, tá aqui o protocolo. Aí você vai lá e aplica. Olha que incrível. Porque eu quero que vocês tenham resultados desde o começo. Gente, só com esse guia pronto aqui, tem resultados que, meu Deus, de hipertensão, a pessoa ela tinha que ir no pronto-socorro, por exemplo, com uma crise de uma glicemia muito alta, o da Alessi, por exemplo, o marido da Alessi, a glicemia dele, o glicosímetro, a gente não conseguia medir, porque passava de 600. Tem noção o que é isso? E aí ela, aplicando o protocolo, esse protocolo pronto no guia, ela conseguiu baixar a glicose do marido dela, para não ter que ir no hospital. Não, é surreal, é incrível. Até eu me surpreendo de verdade até hoje com os resultados. Vamos lá. Mas é que tem uma tecnologia, tem uma engenharia muito simples e complexa, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas tem uma engenharia por trás do método, ele tem algo muito especial, não é apenas um método, tá? Isso aqui já, enfim. Vamos lá, jornada do método ACM. Eu consegui ajudar uma colega de trabalho que estava com enxaqueca aplicando. A Taline é aluna. Você aplicou esse protocolo pronto, Taline? Um dos protocolos prontos? Coloca ali para nós. Então, o que, que tem dentro da jornada do método ACM? Lembra que eu falei ontem? Ó, um protocolo pronto. Tá vendo? Ela estava tendo uma crise ali. Jornada dentro do método ACM, que eu falei que isso aqui não é um curso. É uma jornada com acompanhamento. Eu estou muito próxima de cada um dos alunos. Grupo de apoio de WhatsApp, você está ali com outras pessoas. Quando eu não respondo, os colegas mais experientes também estão ali contribuindo. Aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo depende. Tem meses que eu faço toda semana, tem meses cada 15 dias, mas a frequência é 15 dias. Encontros no Zoom, um encontro assim como esse, que os alunos eles conversam diretamente comigo, respondem as suas dúvidas, me dão as suas dificuldades e eu resolvo ali no encontro no Zoom. Também acontece a gente estava fazendo, dependendo da época, né? Porque depende também dos meus atendimentos. Cada 15 dias, mais ou menos essa é a frequência. Aulas gravadas, que ali nas aulas gravadas está toda a metodologia, tá? Tudo explicadinho, tudo sequencial, fácil de aprender, com a mesma simplicidade que eu expliquei aqui para vocês, eu explico lá no curso. Vamos lá, bônus. Isso aqui, na verdade, assim, ó, eu coloquei bônus nos slides, mas é como se fosse um presente para, como é que eu vou falar? Para complementar o que já tem dentro do curso, tá bem? Programa de emagrecimento que chama Como Emagrecer Sem Fazer Dietas, por aí você já tem uma noção. A Alessi estava há 3 anos tentando emagrecer. Ela fala, tem o relato dela lá no Instagram. Fiz a dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo e não consegui emagrecer. Ela fez o programa, na primeira semana já emagreceu não sei quantos quilos. Como emagrecer sem fazer dieta? Por quê? Porque quando nós equilibramos o baço, emagrecer é uma consequência. O que causa alteração no peso é desequilíbrio no baço, tá? Desintoxicação no fígado, que está tudo lá no grupo, você segue apenas o passo a passo. Esse tratamento dura 7 dias e é transformador. Onde dói cada emoção, que é um pouco sobre. A gente fala sobre as causas, né? Quando você está assim, enfim, é um curso bem prático, direto ao ponto, tem os protocolos também. O mapa secreto da dor, que é outro curso também, que as pessoas que estão no VIP receberam de presente. E também eu quero presentear
para os 5 primeiros inscritos, um tratamento personalizado. Como que funciona esse tratamento, tá? Quando você fizer a sua inscrição, a minha equipe vai colocar o link de inscrição lá no grupo, já vou falar o preço. Se você já quer ser um dos 5 primeiros, fica de olho lá no grupo. Quando você fizer a sua inscrição, a gente vai te dar as boas-vindas, tá bom? Você vai receber um login, um acesso, e aí depois você será inserido num grupo do WhatsApp, que é aquele grupo de apoio, tá? No número do suporte, nós vamos te pedir alguns dados e eu vou criar um tratamento para você. Um tratamento com orientações alimentares, por sinal, esqueci de falar isso. Dentro do método também tem alimentação terapêutica. Vou dar um exemplo, só criando um parênteses aqui. Imagina que você tem ansiedade. Quais são os alimentos que você precisa evitar? E quais são os que precisa comer mais? Eu sofro com insônia. Quais são os alimentos que você precisa aumentar o consumo e os que não? Sabe por quê? Porque os alimentos, eles têm características energéticas. Vai muito além do que apenas nutrientes. Eles têm a capacidade de alterar a energia do nosso corpo. Então, quando eu sei que eu tenho ansiedade ou que eu ando cansado, que eu tenho depressão, eu saberei quais são os alimentos que eu preciso evitar, tá? Essa aula ela tá incrível. Tem aula sobre a função espiritual dos pontos de acupuntura. Eu não falei muito do que eu ensino lá dentro, mas o que você vai aprender assim, olha, desde a gente reforça ainda mais para aliviar dores, aí você começa com as terapias base, que são formas de tratamento muito simples. Depois você vai aprofundando um pouco mais, entendendo como cada órgão se manifesta, através de quais sintomas e queixas o órgão fala com você. Depois você já vai no mapeamento, e aí depois, gente, tem muito conteúdo. Eu vou ficar mais 15 minutos aqui só explicando tudo que tem lá dentro, mas eu acho que não é o propósito. Você já entendeu que, que esse método, ele será um grande diferencial na sua vida, da sua família e das pessoas que você atende. Então, não preciso ficar aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca lá no grupo, eu vou te responder. Ah, você ensina isso. Coloca lá no grupo que eu respondo, tá bom? Então, esse tratamento personalizado, eu mesmo vou criar um tratamento para você. É mais ou menos como um atendimento, um pouco diferente, porque o atendimento eu converso com a pessoa, eu faço um acompanhamento, mas esse tratamento você manda os dados para a minha equipe e nós mandamos um PDF com tudo detalhado para você, tá? Para que você já comece a cuidar da sua saúde desde o começo. E agora vamos lá, o valor. E abrindo algo muito importante que eu tenho para falar aqui, ó. É a última vez que o valor é só isso, tá? Porque para mim é ridículo esse valor comparado a tudo que eu entrego. 497 à vista ou 12 vezes de 51,40. O valor do curso vai dobrar, porque nós estamos fazendo muitos aprimoramentos, muitos. E mesmo pagando R$ 997, gente, está barato, porque a gente está falando de uma parcela de R$ 50 por mês. E eu não vou ficar aqui ancorando, o que você gasta com R$ 50 por mês, porque você sabe muito bem o que você gasta. Se você toma analgésico, você gasta isso. Se você toma qualquer medicação, você gasta isso e muito mais por mês. Se você vai num buffet comer uma comida, você gasta isso. Se vai pedir uma pizza, gasta muito mais do que isso. Saiu de casa em São Paulo para ir lá, já gastou muito mais do que isso. Então, você sabe muito bem o que você gasta com R$ 50 por mês. Então, isso, o que eu estou entregando para você, vale muito mais do que isso. A gente está falando aqui você mudar completamente a forma como você lida com a sua saúde, com o seu corpo. É um tipo de conhecimento que você leva para a sua vida inteira e que você pode contribuir em ajudar, melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Então, é a última vez que o acesso ao método completo será 497. Esse não precisa, o outro. Não, o de 47 é quem estava no VIP, tá? É do desafio. A gente está falando agora 497 para você ter acesso a toda a metodologia, ao grupo de apoio. Se você se inscrever nos 5 primeiros ali,
ao protocolo ao tratamento personalizado, programa de emagrecimento, 1 ano de acesso, e assim vai. Você aprende a fazer um mapeamento, tem acesso ao guia com 50 protocolos. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ah, Ângela, é 197, se eu não me engano. Não lembro bem, tá? Mas por mais 1 ano, eu acho que era 197. Porque aí convém, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu entrei agora e eu não quis pagar essa taxa agora, quando o meu acesso vence daqui a 1 ano, e acredita, você vai querer renovar, porque nosso índice de renovação é muito alto, acho que é 80% ou 90%, uma coisa assim, você vai querer renovar, porque, enfim, tem muito material e a entrega é sempre. Aulas ao vivo, encontro no Zoom, aí você vai ter que pagar uma taxa mais alta, ainda mais agora que a gente vai dobrar o valor do curso. Aí a taxa, se eu não me engano, era 397, mas eu não lembro de cabeça, tá? Os do grupo VIP, claro que pode, Cleone, claro, lógico, gente. Quem está no grupo VIP pode ter acesso a toda a metodologia, todo mundo pode. Ali, eu acabei de conhecer o teu método, uma amiga que participou do desafio me mandou o link, eu posso entrar no método? Gente, é para qualquer pessoa que esteja, que sentiu o chamado, na verdade. Que sentiu que fez a diferença, que tudo que eu falei aqui ressoa no seu coração, não somente na sua mente, mas no seu coração, e você fala, esse método vai fazer a diferença na minha vida. Então, se inscreve, pelo amor de Deus, porque depois você vai ter que pagar o dobro. Aí a pessoa começa a me acompanhar no Instagram e fala, meu Deus, quero me inscrever. Aí vai pagar 997. Preciso. Não coloquei relatos de fibromialgia, Maria, mas tem muitos relatos de pessoas que, inclusive, pararam com a medicação. A Olga, a Isabel, nossa, tem muitas. Pararam com a medicação para as dores. Elas viviam à base de medicamento, todo dia com dor, com dor, com dor, é terrível. O Cleiton colocou o link de inscrição ali, mas também a gente vai colocar uma mensagem no grupo, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Gente, eu coloquei fogo demais aqui na minha lareira e eu tô com calor. Porque como hoje está muito frio, eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, tinha gelo aqui, gente, quase que, sim, ó, zerou a temperatura, o carro amanheceu cheio de gelo, branquinho, sabe? Muito frio. O sul do Brasil é frio, mas aqui no Uruguai é ainda mais frio. Mas tá, se eu não gosto de frio, por que que eu vim morar no Uruguai, né? Vamos lá. Alguém mais tem alguma dúvida? Posso contribuir com mais alguma coisa? Lembrando que essas aulas elas vão ficar gravadas até domingo. Se fizer sentido para vocês, eu autorizo, é claro, vocês compartilharem com outro. Não, não guarda só isso para si, gente. Quantas pessoas sofrem com dores? Manda lá no grupo da família, manda para aquelas amigas que vivem reclamando de dor, manda para elas pelo menos essa aula, ou manda aquela não, ela tem dor de cabeça, manda da dor de cabeça, ela vai querer assistir as outras. Compartilhem, não custa nada. E não por mim, mas façam isso pelas outras pessoas, né? Porque você está contribuindo com melhorar a qualidade de vida da outra pessoa, ajudando, fazendo com que ela não precise depender de um analgésico para aliviar as suas dores, que é algo tão simples, que o método faz isso de uma forma simples e eficiente. Só precisa localizar bem os pontos na mão. Lembrando que quando você está ali pressionando os pontos, você está fazendo com que você envie um comando para o seu corpo para ele se ajustar sozinho. Isso é algo incrível, tem preço. Então, dito tudo isso, como vocês não têm dúvida, eu vou finalizando por aqui. Eu espero de todo o meu coração que tudo que você aprendeu aqui nessa jornada não fique apenas na sua mente, que ressoe, que você continue colocando em prática. E eu espero, é claro, mais ainda, que vocês escutem esse chamado e que vocês queiram continuar aprofundando no método, para aí sim poder ter acesso a toda a metodologia. Tá bom, pessoal? Como é o acompanhamento? Aí a gente vai se ver mais seguido lá dentro. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Foi um prazer. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.